Olá, hoje é quinta-feira, 1º de agosto. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Grupo de juristas e advogados realizam abaixo-assinado pedindo o afastamento imediato do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Prefeitura de São Paulo terá de devolver quase 13 milhões de reais ao governo federal por não utilizar a verba para a construção e reforma de unidades de saúde. Para o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, as mudanças promovidas por Jair Bolsonaro na Comissão de Mortos e Desaparecidos têm como objetivo desmantelar o órgão, da mesma forma como foi feito com a Comissão da Verdade. O procurador Deltan Dallagnol incentivou colegas a investigar sigilosamente o presidente do STF, Dias Toffoli. Conforme mensagens reproduzidas hoje pelo Intercept Brasil, Deltan buscou informações sobre finanças pessoais de Toffoli e da mulher dele, tentando ligá-los a empreiteiras envolvidas com corrupção na Petrobras. Antes de mostrarmos os diálogos, vamos lembrar que ministros do Supremo não podem ser investigados por procuradores de primeira instância, como Deltan. Só podem ser investigados com autorização do próprio STF, onde quem atua em nome do Ministério Público Federal é o Procurador-Geral da República. Nessa primeira parte, vamos mostrar que em julho de 2016, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, consultou os colegas que negociavam um acordo de colaboração com a empreiteira OAS. O objetivo era saber se tinham informações sobre o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. O diálogo revelado agora aconteceu no dia 13 de julho de 2016 e envolve Deltan Dallagnol e o promotor Sérgio Bruno Cabral Fernandes. Deltan Dallagnol, caros, a OAS trouxe a questão do apartamento do Toffoli? Sérgio Bruno Cabral Fernandes, que eu saiba não. Temos que ver como abordar esse assunto, com cautela. Passadas algumas semanas, Dallagnol procura por Eduardo Pelela, que na época era o chefe de gabinete do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A ideia era buscar informações sobre uma reforma que o ministro teria feito em sua casa em Brasília, com participação da empresa OAS. Os diálogos que vamos mostrar agora ocorreram nos dias 27 e 28 de julho de 2016. E neles, Deltan aponta que Toffoli seria sócio num resort. Na revelação de hoje, o Intercept Brasil poupa o nome do primo e também o endereço. Deltan diz: Pelela, segundo informações, Toffoli é sócio oculto do primo. Este resort situa-se em... No dia seguinte, 28 de julho de 2016, Pelela responde: Opa! Ainda no dia 28, pouco depois das 10 da noite, Deltan volta a conversar com Pelela. Pelela, queria refletir em dados de inteligência para eventualmente alimentar vocês. Sei que o competente é o Procurador-Geral da República, risos, mas talvez possa contribuir com vocês com alguma informação, acessando umas fontes. Você conseguiria, por favor, descobrir o endereço do apartamento do Toffoli que foi reformado? Pelela, foi casa. Consigo sim. Amanhã de manhã. Deltan, ótimo. Obrigado. Pelela e Dallagnol só voltam a tocar no assunto dia 4 de agosto de 2016, pouco depois das 8 da noite. Deltan, Pelela, consegue ainda o endereço do Toffoli? Pelela, sim. Os ministros do Supremo Tribunal Federal citados nas novas revelações do Intercept são Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Mas a primeira reação partiu do ministro Alexandre de Moraes. Ele determinou a suspensão imediata de investigações da Receita Federal sobre ministros do STF e outras autoridades. Para Moraes, há graves indícios de irregularidades nas apurações em andamento. Agora, ao vivo de Brasília, o repórter Welson Kalinowski traz as repercussões de mais esse caso envolvendo Deltan Dallagnol, que parece, como Sérgio Moro, não ter limites. Boa noite, Welson.
Boa noite, André. 7h05 na capital do país. A primeira reação, como você disse, veio do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, os diálogos publicados pelo site da Intercept e pela Folha de São Paulo demonstram que há claros indícios de desvios de finalidade nas apurações da Receita, que sem critérios objetivos investigou ilegalmente ministros e autoridades do Judiciário. Ele ainda pediu informações detalhadas sobre os critérios que levaram à investigação de 133 contribuintes, entre eles as esposas de Dias Toffoli e de Gilmar Mendes. Mendes e Toffoli, aliás, citados no diálogo, ainda não se manifestaram publicamente, mas segundo informações de bastidores, já teriam conversado e decidido que não deixarão o caso passar em branco. Uma das hipóteses é de que se as ações que os diálogos da Lava Jato citaram forem confirmadas, o primeiro passo seria o afastamento de Dallagnol e dos possíveis envolvidos. Humberto Martins, vice-presidente do STJ, citado nas conversas e que era cotado para ocupar uma vaga no Supremo, disse que pode ter sido barrado por influência de Dallagnol. Em entrevista concedida hoje à jornalista Mônica Bergamo, ele disse que os procuradores da Lava Jato passaram dos limites. O ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, classificou como inconcebível a tentativa de procuradores da República de investigar um ministro com foro no STF. Mello defendeu que o Conselho Nacional do Ministério Público deve ser acionado. E para finalizar, André, uma última informação, desta vez envolvendo a prisão dos hackers, que teoricamente seriam as fontes dos diálogos que vêm sendo divulgados na série de reportagens do Intercept. O ministro do Supremo, Luiz Fux, concedeu agora à tarde uma liminar determinando a preservação das provas já colhidas na operação que identificou os suspeitos de hackear os celulares. Na liminar, Fux determina ainda a proibição da destruição destes materiais colhidos, que devem ser anexados aos autos que tramitarão em segredo de justiça. É com você, André. Tá certo, obrigado, Elson. E daqui a pouco nós vamos mostrar novos detalhes dos diálogos envolvendo o Deltan Dallagnol. Diálogos, aliás, que revelam a falta de limites do chefe da Lava Jato. Quem ainda acredita na Lava Jato depois das novas revelações de que o procurador Deltan Dallagnol espionava ilegalmente ministros do STF? É a indagação do comentarista João Caires, para quem a operação se transformou em um projeto de poder e enriquecimento por parte dos procuradores. E o que está por trás disso? Por que a Operação Lava Jato começou a fazer esse tipo de coisas com juízes da Suprema Corte? Eles não queriam nenhum tipo de empecilho, ou seja, qualquer pessoa que falar contra a Operação Lava Jato é inimigo. Assim sendo, a Operação Lava Jato deixou de ser uma investigação de combate à corrupção e se tornou uma operação de poder pessoal, inclusive para enriquecimento, como vimos em reportagens anteriores sobre as palestras do senhor Deltan Dallagnol, ou inclusive para favorecimento pessoal, como é o caso do atual ministro Sérgio Moro, que ele conseguiu virar ministro graças à Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato se tornou tão forte em tal momento que o próprio ministro Teori Zavascki, ficou mal. Palavras do ministro Fux em outra reportagem, que no braço, na queda de braço entre o Teori e o Moro, ele se deu mal, ele ficou mal. Mal assim, do ponto de vista da opinião pública, ficou queimado devido à popularidade de Moro. Então esses procuradores perderam completamente o juízo. Eles não poderiam fazer de forma alguma um procurador de primeira instância tentar investigar um ministro da Suprema Corte. Isso é feito pelo Procurador-Geral da República. Isso também não deveria ser feito por qualquer pessoa que desse uma entrevista falando contra a Lava Jato, deu a entender que eles iam de qualquer maneira investigar, criando um Estado policialesco, ou seja, se não concorda comigo, é meu inimigo. Um absurdo no Estado democrático de direito. O ministro Gilmar Mendes e Toffoli hoje já deram denúncias assim, falaram coisas que vão querer saber, querer cobrar algo do Deltan Dallagnol, querer cobrar do Conselho Nacional do Ministério Público, assim como um outro juiz que foi boicotado por Dallagnol de assumir a Suprema Corte. Ele criou tudo isso, ou seja, uma estrutura de poder lamentável. A Operação Lava Jato está cada vez mais desacreditada. Poucas pessoas ainda acreditam e, na verdade, precisamos, de fato agora, diante desses acontecimentos envolvendo o ministro da Suprema Corte, que por um momento se tornaram amigos
né, quando fala em Fuchs, we trust, em outros momentos se tornam inimigos. Isso não é papel de uma operação de combate à corrupção. Vimos agora cada vez mais que essa operação se transformou num projeto de poder político pessoal. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, comenta que as novas revelações do Intercept mostram que o procurador Deltan Dallagnol procurava criar algo parecido com um partido político, ultrapassando ilegalmente os limites de sua função. Para o senador, cabe agora ao Supremo Tribunal Federal investigar esse caso de abuso de autoridade. O que nós queremos nesse momento cobrar é que o Supremo Tribunal Federal não continue a fazer de contas que não tem nada a ver com isso. As ações criminosas de Deltan Dallagnol, dos procuradores da Lava Jato, do ex-juiz e ministro da Justiça Sérgio Moro, exigem uma ação decidida, objetiva e eficaz do Supremo Tribunal Federal para garantir não somente o esclarecimento de todos os fatos, mas principalmente a punição para todos aqueles que cometeram crimes de abuso de autoridade. Daqui a pouco, novas revelações mostram que Dallagnol queria espionar até a mulher de Dias Toffoli. A gente volta já. A gente volta a falar sobre as novas revelações da Vaza Jato envolvendo o procurador Deltan Dallagnol. Em agosto de 2016, o empreiteiro Léo Pinheiro, em delação, aponta a reforma na casa de Toffoli. A revista Veja foi quem vazou a notícia que causou constrangimento no STF. O desdobramento dessa confusão fez com que a Procuradoria-Geral da República suspendesse as negociações com a OAS, mas para os procuradores da Lava Jato, o assunto Toffoli ainda estava em pauta. E mais, as buscas se estenderiam pelo escritório de advocacia de Roberta Rangel, esposa de Toffoli. Acompanhe. Orlando Martello escreve: a respeito do Toffoli, peçam pesquisa para a secretária de Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República de Pagamentos da OAS, para o escritório da esposa do rapaz, que terão mais alguns assuntos para a Veja. Não é nada relevante, mas acho que dá uns 500 mil. Deltan responde: a Receita Federal está olhando, mas isso eu não sabia. 5 dias depois, em 26 de agosto de 2016, Martello e Dallagnol retomam conversa, onde citam as esposas do ministro Toffoli e Gilmar Mendes, ambos do STF. Confira. Martello: esposa do Toffoli, não do Gilmar. Sim, prestação de serviços do escritório de advocacia dela para, acho, OAS. Só estou em dúvida se foi para a OAS ou outra empreiteira, mas quase certeza de que foi para a OAS. Fatos de 2009 ou 2010, não me recordo bem. Jonatas pode fazer esta pesquisa. Deltan: tem uma conversa que haveria recebimentos cruzados pelas esposas do Toffoli e Gilmar. Tem muita especulação. Temos a prova disso na nossa base? Você teve contato com isso? Aí é diferente. Risos. Martello: não tenho nada sobre isso. Achei o que me mandaram. Achei uma procuração do Toffoli e da mulher dele, representando Queiroz Galvão no Tribunal de Contas da União. Então eles podem ter recebido pagamentos em 2009, ano que tem quebra fiscal por aí. Nós vamos tratar isso com toda a gravidade que merece. Ele tinha que ter se declarado impedido. Não pode ajudar só a achar esses pagamentos? Com certeza tem algum pagamento em 2009 pela Queiroz, possíveis favorecidos. É sobre a Queiroz Galvão e não sobre a OAS. Mas olha que não pedi pesquisa em relação à OAS. Jair Bolsonaro promoveu uma intervenção na Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e afastou a presidenta, a procuradora Eugênia Gonzaga. No lugar dela, colocou o seu colega de partido, Marco Vinícius Pereira de Carvalho, assessor especial da ministra Damares Alves e ex-funcionário da Prefeitura de Itaió, em Santa Catarina. Também foram substituídos outros 3 integrantes da comissão. A mudança ocorre após a comissão declarar que a morte do pai do presidente da OAB foi provocada pelo Estado durante a ditadura militar. Segundo Bolsonaro, a mudança ocorreu porque mudou o presidente. Ele disse, abre aspas, agora é o Jair Bolsonaro, de direita,
Quando eles botavam terroristas lá, ninguém falava nada. Fecha aspas. Nós conversamos agora há pouco com a presidenta afastada, a procuradora Eugênia Gonzaga, sobre o ataque de Bolsonaro à comissão sobre mortos e desaparecidos políticos. Em 95 foi criada essa comissão especial sobre mortos, que é uma comissão permanente ou pelo menos de longa duração. A função dessa comissão foi reconhecer as mortes e propiciar essas famílias que tivessem certidões de óbito, porque nem isso essas famílias tinham. Pessoas, por exemplo, como os familiares de Fernando Santa Cruz, a ex-esposa, né, eles não tinham sequer como dar sequência civilmente às suas vidas. E então houve essa lei em 95, reconhecendo já alguns casos de pessoas que tinham morrido como vítimas da ditadura. Inclusive, Fernando de Santa Cruz é uma dessas pessoas que foram reconhecidas pela própria lei. Então, não foi nenhuma comissão que reconheceu o Fernando de Santa Cruz como uma vítima do Estado brasileiro. Foi uma lei. E nós, então, temos nos posicionado de maneira contrária, né? Quando ele convidou, por exemplo, para que fosse comemorado o golpe. Nós já tínhamos feito a chamada há 2 meses antes para uma caminhada do silêncio no Parque do Ibirapuera, rumo ao monumento aos mortos e desaparecidos políticos. Isso já estava organizado e até seguindo o exemplo de outros países que fazem isso já há muitos anos. Mas quando ele fez esse convite para que se comemorasse o golpe, nós insistimos nessa caminhada e justamente tomou uma proporção de 10 mil pessoas, um primeiro ato, né, tão grande assim, após a redemocratização. E depois a ministra Damares fez declarações questionando a capacidade dos peritos de Perus, nós pedimos para ela uma retratação, ela fez. Então a gente vem assim, realmente adotando a postura que é o nosso dever, né, que é defender o tema, mesmo em relação ao governante. Em Brasília, a exoneração de Eugênia Gonzaga, da presidência da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, repercutiu negativamente no meio jurídico. Em entrevista ao repórter Welson Kalinowski, o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, lamentou a saída da procuradora. Isso mostra como é que ditadores procedem. Ele é um candidato permanente a ditador, né? Ele não gosta de crítica, ele fala bobagem, ele sofreu, enfim, o repúdio de toda a nação pelas bobagens que ele falou, e agora ele, não estando satisfeito com esse repúdio, ele ainda destitui a presidente da Comissão de Mortos Desaparecidos. E olha que tudo que se pode dizer sobre Eugênia Gonzaga, que é uma pessoa absolutamente, vamos dizer, neutra, nunca foi uma pessoa engajada politicamente dentro da Procuradoria, né? Diferentemente de Dallagnol, né? É uma pessoa com cabeça fria, agora, cumpre a missão dela com muita competência. Então é profundamente lamentável o que está acontecendo. Para Eugênio Aragão, as mudanças na Comissão de Mortos e Desaparecidos têm como objetivo desmantelar o órgão, até torná-lo praticamente inoperante, da mesma forma como aconteceu com a Comissão da Verdade, que saiu do Ministério da Justiça para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, sob o comando de Damares Alves. Só neste primeiro semestre, ela rejeitou mais de 1.300 pedidos para anistiados políticos. 26 foram aceitos, mas somente após decisão judicial. Por ele, a anistia seria só para os militares. Nunca teria havido anistia para seus arqui-inimigos declarados por ele mesmo. Agora, ele também disse que a história tem que ser reescrita. Ele disse que só tem sido escrito um lado da história. Não sei qual é o outro lado, porque a história só tem um lado, tá? A história é a história, né? E os fatos hoje estão mais do que comprovados. Mas ele tem uma abominação pela Comissão da Verdade. E agora, hoje, foi a Comissão dos Desaparecidos Políticos. Aragão criticou as inúmeras atitudes e falas polêmicas e preconceituosas do presidente da República nesses pouco mais de 7 meses de mandato. Afirmou que Bolsonaro é inapto para o cargo e chegou ao extremo do desrespeito ao fazer ilações sobre a morte do presidente da OAB.
e terá que se explicar no Supremo Tribunal Federal. A interpelação feita contra ele é plenamente razoável, que ele deixou no ar que haveria alguma coisa com a morte de Fernando Santa Cruz. Ele tem que saber, a gente tem que saber quais as informações que ele dispõe, porque se for apenas o sentimento dele, como ele falou mais recentemente, ele é um tremendo de um irresponsável, né? E deve responder por isso também. Aos 84 anos, uma das deputadas mais ativas do Congresso Brasileiro, a ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, é a convidada de hoje do Entrevistas. Ela conversa com o Juca Kfouri sobre o momento de renovação pelo qual passa o Brasil. Então, um momento de renovação, de reconstruir tudo, né? Sem desconstruir nada, mas aproveitando aquilo que ainda serve para os momentos dos dias de hoje, né? Mas com a perspectiva de criar o novo. E o novo é o povo que cria. Não é nenhum partido político, não é nenhuma liderança política, não é nenhum governo que cria o novo. É o povo que cria o novo quando ele cria energia, força política, pressão, capacidade de pressão política, que ele viabiliza a solução para os problemas todos da humanidade. Não perca, o Entrevistas vai ao ar logo mais às 10 da noite, aqui na TVT e nas redes sociais. Veja agora como fica o tempo nesta sexta em São Paulo e outras cidades. A sexta-feira será de sol em São Paulo, com máxima de 28 graus e mínima de 13. Não chove. Umidade relativa do ar em média de 25% e índice ultravioleta muito alto. Já em São Bernardo do Campo, a previsão é de chuva no período noturno. Temperatura máxima de 30, mínima de 16 graus. Tempo chuvoso também em Mogi das Cruzes. A temperatura deve oscilar entre 31 de máxima e 13 de mínima. E em Brasília, sol e tempo firme durante toda a sexta-feira, sem chuva. Máxima de 29 graus, mínima de 15. Agora nós vamos falar de saúde. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, terá que devolver milhões de reais para o governo federal. O motivo? Ele não utilizou o dinheiro para a construção e conclusão de equipamentos de saúde. É isso mesmo que você ouviu. O prefeito não utilizou o dinheiro disponível para concluir obras de saúde. Enquanto isso, quem sofre é a população, como mostra o repórter Jomiag. Os moradores de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, lamentam que essa unidade de pronto atendimento esteja pronta, mas vazia. Esse hospital parado aqui é ruim para a comunidade toda, São Miguel, zona leste, porque a gente está precisando desse hospital urgente, né? Está difícil mesmo a situação, porque eu só depender do Tidsetuba não dá. E não é por falta de dinheiro que ela não abriu. Como a gestão João Dória e Bruno Covas não usou quase 13 milhões de reais vindos do governo federal, a Prefeitura de São Paulo terá de devolver esse dinheiro. A verba deveria ser usada na construção e reforma de 23 UPAs e 81 UBSs, as unidades básicas de saúde. Nessa construção tem 25 leitos de observação, aonde vai melhorar muito o atendimento dos hospitais, porque comporta o atendimento de 500 pessoas por dia. Nós já conversamos com o secretário de saúde sobre isso e ele diz que daqui uns dois meses vai inaugurar. E nós estamos esperando até hoje e nada aconteceu. Eu vejo como um abuso, você entendeu? Porque o poder público tinha que ter mais responsabilidade, mais compromisso com a comunidade, porque é dinheiro do povo que está aí. Isso é uma pouca vergonha. Esse é um relaxo para nós da saúde e para o município de São Paulo, o mais rico do país. Se tivesse planejado, não estaria devolvendo uma coisa que a população está precisando. Como que vai devolver uma coisa que a população está precisando? Para Lumena Furtado, especialista em gestão de saúde, esse pouco caso com o dinheiro da saúde trará muitos prejuízos à população e aos cofres públicos. Você parar a construção ou reforma de uma UPA e devolver o recurso que o Ministério da Saúde tinha colocado no município para isso, é uma situação que vai agravar a desassistência da população nessa área tão importante, uma área que pode salvar vidas, que é a urgência. Para os conselheiros de saúde, 2 motivos podem explicar o atraso nas inaugurações. A primeira é a entrega dessas unidades de saúde para a iniciativa privada e a segunda é inaugurá-las próximo à eleição.
Mas para a Lumena, o atraso e a devolução da verba se devem à falta de capacidade técnica para colocar em andamento as obras. A professora lembra que, com o congelamento de gastos públicos, não se pode perder investimentos. Com um decreto de 20 anos de congelamento do recurso para a saúde e educação, um momento muito grave de subfinanciamento do SUS. Subfinanciamento que atinge os municípios e os estados. Então, no momento de subfinanciamento, onde o recurso para o SUS já é insuficiente, o município devolver um recurso público me parece uma quase irresponsabilidade. Então, é uma forma, inclusive, de retirarmos recurso de um sistema de saúde que já está subfinanciado. Enquanto isso, a população fica no aperto. Tem muita gente que precisa, né? Tem eu grávida, tem criança, tem idoso. Dá raiva, às vezes? Às vezes dá. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, mas não obtivemos retorno. E em meio a tanta informação pesada, uma boa notícia. Por 10 votos a 0, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a demarcação de terras indígenas com a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. O STF declarou como inconstitucional a medida provisória de Jair Bolsonaro, que transferia a demarcação de terras da FUNAI para o Ministério da Agricultura, ocupado por ruralistas e representantes do agronegócio. A MP foi editada em junho, menos de um mês depois de o Congresso já ter rejeitado uma outra medida provisória sobre o mesmo tema, também enviada por Jair Bolsonaro no primeiro mês de governo. Depois do intervalo, Deltan Dallagnol fez campanha contra a nomeação de juiz para o Supremo. Você vai ver já já. Cerca de 230 mil famílias precisam de moradia nas 7 cidades do ABC, de acordo com dados do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Em 2016, menos de 3 mil unidades foram entregues pelo poder público. Para reivindicar mais programas para habitação, o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de Santo André, realizou um ato hoje. A reportagem é de Marta Raquel. O ABC tem um déficit habitacional de 230 mil moradias, atingindo quase 1 milhão de pessoas. Mas os governos municipais parecem não estar preocupados com isso. Nós temos o cadastro da habitação. Esses guerreiros e guerreiras que estão aqui atrás da gente não estão incluídos nesse cadastro habitacional. É uma das reivindicações nossas. A segunda reivindicação é que privilegie mais a periferia da cidade de Santo André e das cidades do ABC. Porque é lá onde está o trabalhador, é lá onde ele paga aluguel. Muitas famílias sequer conseguem se cadastrar nos programas de habitação. O David paga aluguel há quase 20 anos e vive diariamente o medo de ir parar na rua com a sua família. A gente deixa de pagar uma conta de luz, acumula 2 para poder juntar pôr no aluguel. A gente pega... Às vezes deixa de comprar uma coisa boa para um filho seu para estar investindo no aluguel para não ficar sem a moradia. Vamos em frente e reivindicando os nossos direitos, porque assim não vamos nos envergonhar, não vamos nos calar, vamos denunciar. A Prefeitura de Santo André quer quebrar um acordo feito com os moradores do condomínio Santos Dias e do condomínio Novo Pinheirinho. Como as residências foram entregues em março deste ano, o acordo seria que eles pagariam o IPTU apenas em 2020. Agora a Prefeitura quer voltar atrás. Isso pode prejudicar muitas famílias. Inicialmente, quando se começou o projeto para a construção das 910 unidades, tinha sido falado que teria o perdão da dívida, só que quando foi fazer a entrega, aí precisava de tirar o habites e não tinha, de fato, por mudança no governo também do município, não foi cumprido um acordo que já tinha lá no começo da implantação dos condomínios lá, da construção, né? Para mim vai ser um desfalque tremendo da onde eu não posso tirar. Por isso que a gente está pedindo a remissão, o perdão da dívida, né? Não só a mim, como muita família que tem lá dentro. Para cobrar uma posição do governo municipal,
manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, marcharam da Praça do Carmo até a Prefeitura de Santo André, onde uma comissão foi recebida pelo secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Acabaram de ver aí e já comemoraram que a nossa comissão subiu. Beleza. Ok? Só que a nossa comissão, sozinha lá, não vai dar conta de negociar com eles. Eles precisam, lá de cima, ouvir a força do povo aqui embaixo A ordem do nosso prefeito é atender com todo o respeito, todo o carinho, e nós vamos estar recebendo, vamos ver, as propostas, desde que esteja dentro da legalidade, desde que esteja dentro do que os conceitos de administração pública prevê, nós vamos estar tentando viabilizar. Aquilo que não for possível, não estiver dentro da legalidade, não será atendido. O povo na rua, prefeita, a culpa é sua! O povo na rua, prefeita, a culpa é sua! Foi informado que o MTST irá realizar uma revisão da dívida do IPTU. A Prefeitura disse que analisará o documento. A Prefeitura se comprometeu ainda a incluir o MTST na cota do programa Habitação de Interesse Social. O cadastro dos moradores começa em setembro. Após ouvir indígenas, hoje o procurador Rodolfo Lopes, do Ministério Público Federal, declarou que será exumado o corpo do índio Emira Wayampi, encontrado morto no dia 23 de julho em aldeia indígena no oeste do Amapá. Um helicóptero será usado amanhã para levar o corpo até a capital Macapá. Após o exame, será feito um laudo para saber a causa da morte. O povo Wayampi afirma que a morte do líder indígena Emira aconteceu durante uma invasão de garimpeiros na região. Manifesto assinado por mais de 1.000 juristas pede o imediato afastamento de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. O texto afirma que seu comportamento à frente da pasta faz o Brasil beirar o estado de exceção. A reportagem é de Daiane Ponte. O texto, intitulado Não Abriremos Mão da Democracia, cita ações que levantam dúvidas sobre a credibilidade do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo, Fábio Gaspar, diz que a iniciativa surgiu após a prisão dos supostos hackers no interior de São Paulo. Ele divulgou que iria destruir as provas e ele não tem autoridade para a destruição de provas, porque nesse caso ele estaria agindo como um juiz, apenas um juiz poderia determinar a destruição de provas, né? E o que está parecendo para nós que ele está agindo como um delegado de polícia, um promotor de justiça, escolhendo provas, quando, na verdade, ele é o ministro da Justiça. Para Roberto Tardelli, que já foi procurador do Ministério Público de São Paulo, Moro praticou ilegalidades quando se desviou das responsabilidades atribuídas a um juiz. E, com isso, coloca em risco a democracia. O Sérgio Moro, ele não era um juiz surdo. Ele era um juiz com um lado definido. Ele era um juiz que, desde o começo, desde o início, deixou de ser juiz, cuspiu sobre a magistratura e se tornou, ele próprio, um perseguidor. Mesmo com a popularidade em queda, Moro ainda conta com certo apoio diante de parte da população, que o vê como um personagem justiceiro, que agiria em prol de um bem maior. De acordo com o jurista Lênio Streck, esse raciocínio acentua o estado de exceção ao qual o Brasil está prestes a se submeter. O que é o estado de exceção? É um conceito muito simples. O estado de exceção é quando alguém que tem poder não se submete às leis. Mas parece-nos que efetivamente estamos beirando a um estado de exceção, porque o ministro da Justiça, ele é o soberano, e o soberano é o que decide no estado de exceção, e o soberano é aquele que não se submete às próprias leis, né? Indignação. É exatamente o que o documento demonstra. A absoluta indignação de juristas e advogados brasileiros em relação à atuação política de Moro desde quando era juiz. A intenção, segundo Tardelli e Streck, é chamar a atenção das autoridades para que elas tomem providências. Ele foi dando sinais disso, ele foi dando sinais dessa patologia jurídica que ele sofria. Quando ele divulga as conversas da então presidenta Dilma com o ex-presidente Lula, aquilo já seria o suficiente. Aquele momento foi um momento
de enorme gravidade. Para nós que militamos no direito, aquilo para nós já foi claro. Olha, esse juiz tem lado. Este é um problema que por si só já serviria para se pleitear, como estamos fazendo, esse grupo Prerrogativa e mais tantos advogados, já 1.000 pessoas, estamos pleiteando, propondo que ele não mais possa continuar como ministro da Justiça. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia está lançando hoje a campanha #MoroMente para mostrar as violações de direitos cometidas pelo ex-juiz e apontar as mentiras que ele conta para justificar sua atuação na Lava Jato. Nós conversamos agora há pouco com a advogada Tânia Maria de Oliveira, da Associação Juristas pela Democracia, e ela nos contou como a campanha será desenvolvida. E essa campanha tem gravações de vídeos, vocês vão ver isso ao longo da campanha, gravação de vídeos de várias juízas e juízes que fazem, como o ministro Sérgio Moro fazia antes, o exercício da magistratura, só que fazem de forma legal, de forma legítima, e que demonstram e que depõem para dizer que tudo que ele diz que é natural, na verdade, não é natural. A relação que ele estabelecia com os procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato. Na verdade, era uma relação promíscua, de conluio, de combinação e, portanto, completamente desviante do verdadeiro exercício da magistratura. Nós voltamos agora a falar das últimas revelações envolvendo Deltan Dallagnol. O próximo diálogo, divulgado hoje pelo site The Intercept Brasil, revela mais uma intervenção grave. Deltan Dallagnol, chefe da Lava Jato, em Curitiba, sugere a Eduardo Pelela, chefe de gabinete do então procurador-geral Rodrigo Janot, usar informações confidenciais para tentar barrar a ida de Humberto Martins, ministro do Superior Tribunal de Justiça, para o STF. O diálogo ocorre no dia 27 de janeiro de 2017. Deltan, Pelela, é importante o Procurador-Geral da República levar ao Temer a questão do Humberto Martins, que é mencionado na OAS como recebendo propina. Melhor checar antes o conteúdo do anexo, para lembrar certinho. Vou checar e já falo, aliás. Pelela, beleza, deixa com nós. Tudo certo por aí? Deltan, opa, tudo certo. E por aí? Não tá nos anexos, mas iriam entregar. Só não lembramos se era corrupção ou filho. Vou ver se alguém lembra e qualquer coisa aviso. Mas já cabe a ponderação porque seria incompatível. Os diálogos são retomados em 3 de fevereiro. Deltan, Pelela, não esquece, por favor, a questão do Humberto Martins no STJ. O nome dele continua cotado. A forma como as mensagens foram mostradas mantém a grafia original dos arquivos, conforme a revelação do site The Intercept Brasil. Se você quiser acompanhar os diálogos completos e ver documentos desde o começo das revelações, basta acessar o site theintercept.com/Brasil. As revelações divulgadas hoje sobre a atuação do procurador Deltan Dallagnol complicam a situação dos operadores da Lava Jato, porque mostram que eles atuavam como uma verdadeira polícia política. Foi o que disse agora há pouco em Curitiba, após visita ao ex-presidente Lula, a presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann. Ela defendeu a adoção de medidas pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, o que foi revelado sobre as conversas do Dallagnol de ir para cima de ministro de Supremo, mostra que nós tínhamos, ao invés de uma procuradoria, ao invés de uma procuradoria da República, de um Ministério Público que fizesse o seu papel, uma polícia política, não se dedicava aos fatos, mas assim a investigar pessoas e pessoas que eles julgavam que poderiam estar contra eles. Isso nós não podemos admitir. Então eu não tenho dúvidas que medidas têm que ser tomadas. E as instituições brasileiras precisam fazer isso. Do Supremo Tribunal Federal aos conselhos, seja do Ministério Público, seja o Conselho Nacional de Justiça, para que a gente tenha condições de essas pessoas responderem pelos atos que estão fazendo. São muito graves as revelações que nós tivemos nesses últimos 2 meses e mostram cada vez mais a atuação política.
O perfil do ex-presidente Lula no Twitter publicou hoje uma denúncia grave relacionada ao abastecimento de água no município de Monteiro, oriundo da transposição do Rio São Francisco, aliás, do Rio Francisco. Monteiro foi a primeira cidade paraibana a receber as águas da transposição em março de 2017. Mas atualmente o canal da transposição acumula apenas águas da chuva e apresenta rachaduras em vários pontos, além de lodo e blocos de areia. 35 cidades paraibanas dependem da água das transposições, entre elas Campina Grande, a segunda maior do estado. Vamos acompanhar agora a manifestação de Lula. Desde março, o governo Bolsonaro cortou o envio de água da transposição do Rio São Francisco até Monteiro, na Paraíba. A obra está pronta desde 2017 e Bolsonaro simplesmente interrompe o fluxo de água para o sertão. É incompreensível e desumano. E silêncio na imprensa. #Recado do Lula. Hoje, 1º de agosto de 2019, você acompanhou aqui no seu jornal. Grupo de juristas e advogados realizam abaixo-assinado pedindo o afastamento imediato do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Para o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, as mudanças promovidas por Jair Bolsonaro na Comissão de Mortos e Desaparecidos têm como objetivo desmantelar o órgão, da mesma forma como foi feito com a Comissão da Verdade. A Prefeitura de São Paulo terá de devolver quase 13 milhões de reais ao governo federal por não utilizar a verba para a construção e reforma de unidades de saúde. Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal termina aqui, até o próximo, mas a luta por direitos humanos e por democracia continua.